Oi amigos, vocês estão bem? Trouxe mais um vídeo de pintura aqui para esse canal, mas antes de falar um pouco sobre ele, quero dar as boas-vindas a todos que se inscreveram nessa semana aqui. Um vídeo meu pegou bastante visualização, eu fiquei muito feliz de todo mundo comentando, compartilhando a minha arte. Então sejam bem-vindos. Por aqui eu posto vídeo toda semana, ou pelo menos tento, sempre vídeos com conteúdos legais. E falando sobre o vídeo de hoje, eu vou trazer um conteúdo que muita gente pede, muita gente fala sobre e tá sempre me perguntando, e eu achei legal de trazer. Eu já fiz ele numa versão menor, uma versão assim de 1 minutinho pra shorts e para as outras redes sociais. Então eu resolvi trazer ele numa versão mais detalhada e maior, e também mostrando inteiramente um processo de pintura para vocês verem na prática. E o que eu vou falar hoje? As diferenças entre guache e aquarela. São as mais comumente usadas, né? Eu acho que a aquarela é a primeira opção de quem quer se aventurar na pintura. É uma tinta prática e fácil de se manusear, e a guache também. E apesar delas serem diferentes, terem diferentes aplicações, elas também têm muitas semelhanças. Então eu quero vir aqui falar um pouco sobre elas para vocês entenderem um pouco, para vocês que querem começar a pintar, querem entender mais sobre essa tinta, e também das semelhanças e da usabilidade que elas têm parecidas e diferentes. Escolhi um desenho de um gatinho, ele não é 100% simétrico, mas eu vou dividir ele ao meio, metade eu vou pintar com aquarela e outra metade com guache, pra fazer um desenho só, mas com as diferenças, né, e vou mostrando a diferença das pinturas no decorrer do vídeo. Para vocês entenderem sobre a aquarela é o seguinte, ela é uma tinta que usa as transparências para criar as pinturas. E aí a gente usa a água para fazer a diluição dela e para fazer todas as nuances de cores, tons e formas. Quanto mais água é usado, mais claro o tom, e quanto menos água, mais escuro. A pintura costuma ficar bem marcada por conta das camadas que precisam ser construídas para dar as formas. A gente sempre inicia a pintura das cores mais claras para as mais escuras. É uma construção ali, por isso os papéis utilizados precisam ser de gramatura alta para aguentar tanta água que a gente vai estar usando ali. Tem umas técnicas de pintura e algumas pessoas que utilizam bastante delas, que é a seguinte, de molhar o papel todo, depois começar a pintar para ele ficar úmido e já ter água no papel e depois mais água ainda. Eu não curto muito usar porque eu acho que acaba perdendo um pouco da forma do desenho, né? As cores ficam muito soltas, porque a tinta expande quando você vai pintando com a água, quando entra em contato com a água. Então, eu acho que perde um pouco do controle. Eu sei que essa é a graça da aquarela, perder o controle e só poder saber 100% do resultado quando a arte fica pronta, é totalmente seca mesmo, mas eu vou dando ali uma segurada, um controle no que eu posso dar. Apesar de trabalhar com transparências, das tintas não terem 100% de cobertura, quanto menos água a gente colocar, menos diluídas elas vão estar, e a gente consegue pintar umas áreas grandes sem tanta transparência. E ainda, existem tintas aquarelas que têm uma certa opacidade. É como se elas fossem misturadas com um pouco de branco, elas ficam um pouco mais opacas e são ótimas para pintar áreas maiores e superfícies sólidas, né? Pinturas sólidas, inteiras, sem tanta marcação, transparência, que é a característica principal da aquarela. E esse desenho, no caso de exemplo, eu quis fazer ele todo roxo, com tons de roxo e azul, porque a referência que eu escolhi, ela era de um gatinho frajola, e aí se eu fosse pintar tudo de preto, eu acho que eu não ia conseguir mostrar tão bem as nuances de tom. Então eu escolhi essas 3 cores, né, que é o roxo, o azul e o amarelo, assim, pra dar um destaque. Como eu disse, fui começando das camadas mais claras. A parte ali onde seria branco, eu fiz um lilazinho bem claro. Esse lilás, inclusive, é uma tinta opaca, mas como vocês podem ver, se usa bastante água para diluir, ela fica bem clarinha, fica bem singela ali. E eu gosto muito de usar roxo nas partes brancas, que eu acho que dá um efeito legal, um efeito muito bonito. Pro restante, eu fiz uma mistura de lilás, é uma tinta que chama Lilac Mist, que é um violeta bem forte e lindo, com o azul ultramarine, ambas da White Nights. E aí ficou essa mistura que deu essa cor que eu gosto muito, que é quando você olha pra uma pintura e você fica, isso é roxo, isso é azul, sabe? Aquela cor assim, tipo bique. Enfim, eu acho que ficou um efeito bem legal. Sinceramente, não era a minha ideia inicial. Eu queria uma coisa mais puxada pro violeta, pro roxinho mesmo. Mas eu gostei do resultado que foi se dando. Aí, além de mostrar a construção das camadas com a aquarela só, eu também mostro com pelos, né? Quanto mais
claro, as partes mais claras, mais clarinho eu vou fazendo os pelos e mais fraquinhos. E quanto mais marcado eu quero, mais eu vou deixando o tom forte, mais eu vou deixando a tinta pouco diluída, o tom bem forte pra escurecer bem, né? Algumas partes que ali, pela referência, seriam pretas. E no mais é isso, camada por camada, sendo construída na pintura até chegar no resultado desejado. Chegando no final da pintura, eu tirei a fita, coloquei na outra parte pra gente dar início à pintura do guache. Eu admito que eu fico um pouquinho de medo de estragar a pintura e a minha maior preocupação estava sendo em conseguir fazer os tons certinhos, porque as tintas que eu usei já eram cores prontas, não me fiz nenhuma mistura, só usei a tinta que eu já tinha, então eu ia ter que fazer uma mistura com guache pra chegar no tom certo, mas eu consegui, no final vocês vão ver. Agora falando sobre guache, a guache, diferente da aquarela, não trabalha com transparência, ela tem uma grande opacidade, ela é uma tinta mais densa, mais grossa, então as camadas elas se sobrepõem, independente da cor. A cor mais clara ela consegue tapar a cor mais escura se for passada por cima. Não se precisa começar do tom mais claro pro tom mais escuro necessariamente, a gente consegue começar do tom ali que desejar. Para fazer uma diluição da tinta, pode-se usar água para a tinta ficar um pouco mais emoliente no papel, né, não ficar uma coisa tão densa, mas para fazer os tons mais claros, nós vamos misturar branco. Sempre assim, para fazer os tons mais claros, sempre uma cor mais clara. A opacidade dessa tinta também permite que dê para pintar em folhas escuras e coloridas. Então a gente não fica só precisando de um papel branco, de um papel de cor bem clarinha para conseguir pintar, como é no caso da aquarela. E ela, por ter um acabamento fosco, ela deixa um aspecto, uma textura muito bonita no papel depois que seca. Diferente da aquarela, a gente consegue ver os resultados da pintura enquanto tá fazendo, não precisa necessariamente esperar. Eu fiz outro vídeo aqui falando sobre como o guache foi uma decepção pra mim, porque eu não consegui pintar muito bem com ela de primeira. Fiz um vídeo inteiro falando sobre isso, também mostrando minha evolução. E o que eu mais pinto bem com guache, com tintas mais foscas de opacidade alta, são animais e paisagens. Então eu fiquei um pouco mais confiante depois, lembrando, e deu certo. Eu pensei em fazer uma pintura mais blocada, uma pintura mais marcada usando guache, para diferenciar bem mesmo da aquarela, mas como um dos pontos que eu quero mostrar aqui é que elas têm suas similaridades, eu fiz o mesmo processo. Fui fazendo pincelada por pincelada e usando pincéis bem fininhos para ir fazendo os pelos dos gatos camadinha por camadinha, em vez de fazer umas coisas mais blocadas. E sobre o que eu tava falando de semelhanças nessas duas técnicas de pintura, são que o guache, se você diluir bem e for pintando com camadas bem aguadas, você consegue usar ele como aquarela. E a aquarela, se você misturar ela com um branco, ela fica opaca, então você consegue usar ela de guache. Você consegue pintar áreas com cores mais sólidas só misturando o branco. Então, ambas as tintas, mesmo sendo
sendo diferentes e as técnicas de aprendizado sendo diferentes também, elas são parecidas e a gente consegue utilizar elas ao contrário, né? A gente consegue utilizar uma como a outra e vice-versa. E a outra diferença também é que com a aquarela, com um tom só, você consegue criar várias cores. Vai só adicionando água. Com o guache é sempre tendo que fazer uma mistura, uma paleta. Na parte que eu fiz roxa clara, que é pra representar a parte branca do gatinho que eu tava usando de referência, eu fiz as sombras, eu fiz o sombreamento com roxo na parte de aquarela, e aí na parte de guache eu misturei um roxo com branco pra fazer um lilás bem clarinho, e depois eu vim fazendo com o branco puro mesmo por cima, sem a tinta secar, pra conseguir chegar no tom bem parecido, né, pra ficar parecido, mas no final fica igual, parece até que não tem muita diferença. No resultado final vocês vão ver. Eu fiquei muito surpresa mesmo em como ambas as partes ficaram tão parecidas. Eu achei que ia ter muito mais diferença, mas realmente não teve. Eu cheguei num resultado muito bom, que é algo que, tipo, é o que eu espero, conseguir usar diferentes tintas e chegar em resultados parecidos. No final acabou que eu dei uma estragadinha no fundo, eu manchei com algumas outras tintas, eu tive que ir ali inventar um fundo meio diferente, mas eu não queria tirar muito o foco do desenho principal, então usei cores que já estavam sendo usadas no desenho, só que ao contrário, para dar um destaque. Enfim, não vou falar que ficou muito bom não, mas pelo menos eu não estraguei por inteiro. Bom, e foi isso. Espero que tenham gostado de acompanhar essa pintura, que tenham gostado de ver curiosidades sobre as tintas, curiosidades, diferenças e semelhanças. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você criou curiosidade para pintar com alguma delas, se você já pinta, qual que você prefere. Se inscreva no meu canal, me siga nas minhas redes sociais, vai me dando esse retorno aí para eu saber se o que eu tô postando aqui tá sendo útil, tá sendo conteúdo legal. Eu sempre quero estar voltando aqui com mais, né? Toda semana eu vou estar voltando aqui com mais. E é isso. Um beijão.